Boa noite. Momentinho. Tu vai, vai fazer a introdução? Aqui. Bem-vindos e bem-vindas ao evento de abertura da 20ª Jornada Médica e o 14º Simpósio de Enfermagem do Alto Jacuí. É uma promoção da Unimed Alto Jacuí e da Faculdade de Medicina da UPF, com apoio do Programa de Extensão com Saúde e também o patrocínio do Cicobi Cruz Alta. Bem, pessoal, o ano de 2020 ele vai ficar marcado na história e na memória de algumas gerações como resultado dos efeitos da pandemia de uma doença chamada Covid-19, causada por um vírus que tem um nome mais complexo, o SARS-CoV-2, ou mais popularmente conhecido, o novo coronavírus. Hoje, um ano depois, ainda nos debatemos com dúvidas e com medos, e nada melhor do que buscar respostas e orientação com quem conhece o assunto. Por isso que nós temos aqui convidados muito especiais nessa noite, aos quais damos as boas-vindas desde já. Eu quero começar destacando aqui, para as suas boas-vindas também, o presidente da Unimed Alto Jacuí, Dr. Oromar Setegaray. Doutor, suas boas-vindas, por favor. Boa noite, bem-vindos à 20ª Jornada Médica do Alto Jacuí, que inicia hoje com essa palestra destinada à comunidade em geral. E continuará nos 3 próximos dias com atualização sobre Covid-19 para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e demais profissionais da área da saúde envolvidos no tratamento dessa patologia. Nosso objetivo hoje é trazer informações à população em geral sobre essa terrível pandemia, que tem um impacto muito grande em nosso meio, com morte de pessoas queridas e da nossa comunidade e de familiares dos senhores. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, temos uma incidência de 8.600 casos por cada 100.000 habitantes. Na nossa região, os municípios em volta aqui, o que tem menor incidência tem 9.000 casos para cada 100.000 habitantes. E o município que tem a maior incidência tem 17.000 casos, 336 por 100.000 habitantes. Então, nós estamos com uma incidência da doença na nossa região maior que o estado do Rio Grande do Sul. E esses dados por si só são importantes a gente avaliar. No Rio Grande do Sul, a nossa letalidade, 2,6% das pessoas que ficam doentes morrem. E na nossa região, essa mortalidade nos diferentes municípios varia de 0,64 até 3,25. Então, temos municípios que, com sorte, estão falecendo poucas pessoas, e, em compensação, temos municípios com uma alta incidência de mortalidade. A Unimed Alto Jacuí, através desses encontros virtuais, tem a intenção de orientar e atualizar os conhecimentos para melhor enfrentarmos essa nova doença, que tem sido terrível para as nossas vidas, tanto econômicas como para a saúde. Dessa maneira, eu convido, então, os professores da UPF para conversar conosco. Obrigado, doutor Oromar. Obrigado pelo seu conhecimento, né? Nós sabemos que o senhor passou também por esse problema, então é prova viva, né, da dimensão que ele pode atingir. Eu quero passar agora a palavra para o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, bastante conhecido aqui na nossa região, que é o Dr. Paulo Reichert. Dr. Paulo, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos, doutor Oromar, professor Daniel, professora Cris. Quero saudar a todos os amigos da região. Em nome da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, cumprimentar a Unimed Alto Jacuí, enaltecer essa parceria longeva e que nós esperamos que continue pelas próximas gerações. Lembrando que essa atividade foi iniciada pelo doutor Achille, pelo nosso então coordenador de extensão, doutor Luca.
Fica aí meu abraço à doutora Sheila, também ao doutor Luiz Alende, mas um abraço especial ao nosso presidente, o doutor Oromar, parceiro de tratamento de diversos pacientes, nosso pediatra. Quero saudar os colegas médicos da região, nossos amigos de Virubá, de Tapera, de Selba, de 15 de novembro, de Espumoso, de Lagoa dos Três Cantos, de Campos Borges, de Alto Alegre, esperando que todos estejam bem nesse momento difícil para nós profissionais da saúde, médicos e paramédicos. Escolhemos para representar a nossa faculdade o professor Daniel Marcolin, que vai nos abrilhantar com seu conhecimento. Ele é uma das pessoas que está à frente da pandemia aqui em Passo Fundo, então tem uma vivência prática muito grande. Quero também agradecer muito toda a atividade que a minha parceira de faculdade, a professora Cris Barelli, teve nessa organização do trabalho. Meu cordial abraço. Paulo, é um prazer sempre trabalhar com você, Paulo César Câmara, você é uma pessoa sempre gentil conosco, eu agradeço toda a sua gentileza e profissionalismo. E para quebrar o gelo, esse amigo vai desejar für Ihnen eine gute Aktivität und danke euch allen. Per tutti, siate al sicuri tutti voi. Per tutti, grazie e buonasera. Muito obrigado, doutor Paulo. Acho que é a primeira vez que nós estamos transmitindo em 3 línguas na jornada médica, né? É uma satisfação em português, então, italiano e também em alemão. Todos que estão nos acompanhando, temos famílias com certeza nos acompanhando também aqui, né? Nessa transmissão. Para finalizar essa parte introdutória, eu quero trazer ela, que é a Cristiane Barelli, nossa parceira, ela é coordenadora de extensão da Faculdade de Medicina, e tudo que vocês estão vendo aqui, e que também vão ver nos próximos dias, tem o dedo dela, a participação dela, a organização dela, como o doutor Paulo falou. Cris, seja bem-vinda. Estou me sentindo honrada, a única dama nessa mesa, essa mesa de tela, né? Merece. Eu só quero deixar o meu grande abraço aos amigos da Unimed, aos meus colegas da casa, especialmente ao professor Daniel, que se disponibilizou, e a gente sabe que ele tem uma fala muito clara, objetiva e necessária, né? Porque a gente pensa assim, mas vai falar mais de coronavírus, de Covid, mais uma live? Precisa, porque as fake news, a desinformação, elas são num volume, numa velocidade muito maior no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, na fila do mercado, porque não pode ter cafezinho, embora tenha, que a gente sabe, né? As aglutinações seguem, infelizmente, por isso que estamos aqui também, mais uma vez falando. Não mereço todos os elogios e espero que a nossa parceria chegue na 30ª, 40ª, 50ª, enésima jornada, porque a nossa missão é essa, levar o conhecimento para as pessoas. Aproveitem, pessoal, e tenham uma boa noite. Obrigado, Cris. É um prazer trabalhar contigo. Eu não sei se você fica conosco ou para acompanhar a apresentação em seguida. Eu vou acompanhar lá pelo YouTube, que eu estou simultânea, e qualquer coisa eu já vou te atualizando se está com algum probleminha, alguma coisa. Certo. Tá? Te agradeço, tá bom, Cris? Eu que agradeço, então, abraço, colegas. Muito obrigado. Então, pessoal, agora chegou a vez dos avisos gerais. As perguntas podem ser feitas tanto através do YouTube, né, que nós estamos já no ar lá também, quanto também pelo canal da Proteção no Trabalho no Facebook, tá? Fiquem bastante à vontade, as perguntas aqui estarão sendo registradas e vão ser passadas para o palestrante ao final da apresentação dele, tá bom? Então, já falando dele, né, nós vamos ter a honra agora de ouvir o Dr. Daniel Marcolin. Quero falar um pouco do currículo dele. Ele é graduado em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, tem especialização em Medicina Interna, também pelo Hospital São Vicente de Paulo, especialização em Geriatria pelo Hospital São Lucas, aí pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele também atualmente é o coordenador da residência médica em Geriatria,
aqui do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e professor da Universidade de Passo Fundo também, mestre em envelhecimento humano pela UPF. É um currículo bastante extenso, mas mais do que isso, gostaríamos de ouvir a partir de agora, então, o doutor Marcolin. Seja bem-vindo. Seu doutor. Aqui falando, eu quero agradecer o convite da Unimed, do Alto Jacuí, e da Universidade de Passo Fundo pela Faculdade de Medicina. Eu já estive em outras jornadas fazendo a abertura, falando de envelhecimento saudável e cuidados de saúde, em 15 de novembro em Selva. Sempre fui muito bem recebido e acolhido por vocês. Hoje, infelizmente, nós não estamos presentes para poder nos vermos, mas eu espero poder contribuir com a nossa fala sobre coronavírus. Primeiramente, eu quero dizer que durante toda essa fala que eu passarei para vocês, nenhuma fala minha terá qualquer vínculo político partidário. Tudo que eu falarei para vocês, eu pesquisei em sites do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, da Fiocruz e da Organização Pan-Americana de Saúde. Falarei sobre prevenção, vacinação, fake news, testes de Covid e também sobre automedicação, não entrando na fala sobre tratamento, pois não é esse o objetivo do meu convite. Primeiramente, nós estamos vivenciando esse vírus diariamente com nossos familiares, conhecidos, pessoas da nossa comunidade. A transmissão desse vírus é pelo ar de pessoa para pessoa. Ele não é transmitido através de alimentos, como muitas vezes se pensava. Ele é transmitido pelo ar, ele vive no ar em torno de 3 horas, então não precisa obrigatoriamente alguém tossir para nós ou espirrar no nosso rosto para a gente ser contaminado pelo vírus do Covid. O vírus ele pode estar presente até 4 horas em superfícies à base de cobre, como moedas, tá? Também de 24 horas em papelão e de 2 a 3 dias em aço e plástico. Isso não significa que o vírus poderá ser transmitido diretamente ao ser humano a partir desses materiais. Porque a gente diz assim, o vírus não vai pular do material do plástico para nós. Mas se nós manusearmos este material, ele poderá, se nós inocularmos o nosso rosto, sermos contaminados, tá? Uma outra situação que pode acontecer foi muito falado frente à contaminação por alimentos. Hoje se sabe que a higienização dos alimentos é muito importante, porém, nós adquirirmos o alimento, salvo se ele estiver sujo, nós não teremos a contaminação do Covid. A higienização dos alimentos, principalmente das frutas, das verduras, ela serve também para eliminar outros germes e parasitas que podem afetar a nossa saúde. Quando formos fazer essa higienização desses alimentos, ela deve ser feita com uma solução de hipoclorito de sódio, que seria, então, a água sanitária, numa diluição de 1 colher de sopa para cada 1 litro de água fervida ou água potável, e o alimento deixar embebido 15 minutos ali, principalmente frutas, hortaliças, e depois ele ser enxaguado em água corrente, tá? Não é indicado usar álcool ou outros tipos de alvejantes para a higienização de alimentos. Quanto às embalagens, elas devem ser mais cuidadas em função de terem sido manuseadas por outras pessoas, e aí sim poder ter tido uma questão de Covid presente nesses materiais, e daí sim você levar da sua mão
para a boca, tá? Nós temos que ter um grande cuidado frente a esta questão de higienização também das nossas mãos, tá? Por que se fala tanto de higienização das mãos? Pois grande parte das pessoas que se contaminam pelo coronavírus, elas manuseiam locais onde o vírus está presente e que a partir da mão levam ao rosto as vias aéreas que a gente chama nariz e boca, que é onde a pessoa será contaminada. O que é importante nós sabermos frente ao nosso cuidado de higienização? Primeiramente, água e sabonete ainda é e sempre será a melhor forma de fazermos a higienização das nossas mãos e do nosso local onde estaremos ali próximos. A água e o sabonete devem ser muito bem distribuídos em nossas mãos e, se possível, secarmos nossas mãos com papel toalha, evitando usar toalhas de pano penduradas, onde elas podem estar também com outros materiais e outros germes que possam nos trazer outras doenças. Quanto à questão do álcool gel, que tanto se falou, utilize álcool gel, tenha álcool gel no seu bolso e no seu dia a dia, nós vemos muito hoje pessoas usando álcool líquido no lugar do álcool gel, o que é extremamente errado. Por quê? O álcool gel, ele tem essa propriedade de gel para que ele fique em contato com a pele por um tempo determinado, para que exerça a sua ação para matar o vírus do coronavírus. Se você usar álcool líquido, o álcool líquido, ele logo vai desaparecer da mão, não tendo um tempo adequado para a eliminação do vírus. Então, por isso a importância de ser álcool em gel, se formos utilizar esta forma de higienização. E outra coisa, hoje, quando a gente entra num supermercado, entra num estabelecimento comercial, sempre tem um álcool à disposição. Mas as pessoas, elas colocam uma quantidade muito pequena de álcool na mão. Eu sempre digo para os meus pacientes e para as pessoas, quando falo para a comunidade, que nós temos que lambuzar bem nossas mãos com o álcool. Não basta ser aquela gotinha que a gente vai esfregar de um lado para o outro. A colocação deste álcool gel deve ser uma quantidade que a gente possa esfregar ela em toda a nossa mão, seja na região da palma, assim como nessa região aqui também das mãos e de todos os dedos, para que a gente possa, após uns 30 segundos, ele, com a ação, poder matar o vírus coronavírus. De uma forma didática, eu até trouxe aqui um para mostrar para vocês, né? A gente deve colocar de uma forma, uma quantidade adequada de álcool gel e esfregar bem em nossas mãos, nos dedos. Eu ensino isso no primeiro dia de aula da Faculdade de Medicina, no polegar, no outro e na mão. Aqui. E ainda estar com o material, a mão bem lambuzada, assim dizendo, a ponto dela estar agindo. Caso contrário, ele não vai fazer a ação esperada. Se a gente for olhar, eu ainda estou com o álcool gel em ação aqui na minha mão, sendo que ela ainda está úmida. Se a gente colocar só aquela gotinha, eu estarei só esparramando ela e eliminando sem ela ter ação. E aí, por isso que eu ouço muitas pessoas falando, mas eu tive todos os cuidados, eu uso máscara, eu uso álcool gel, e mesmo assim eu tive o coronavírus. Pois não estava fazendo adequadamente. Outra coisa, ainda se fala muito na importância do distanciamento social. A importância do distanciamento social
é o fato de estarmos afastados uma pessoa da outra, mesmo usando a máscara e os cuidados, em torno de 1,5 metro. Hoje, nós sabemos que cada um de nós faz o melhor possível, mas nem sempre o nosso melhor possível são as condições perfeitas. Se vê muita gente usando máscara com a máscara embaixo do nariz, ou utilizando a máscara por longas horas. O uso de uma máscara de pano, ela tem que ser trocada, essa máscara, a cada 2 a no máximo 3 horas. Você usar uma máscara de pano por mais tempo que isto, você não está sendo protegido. Por quê? A umidade que nós expelimos através de gotículas da fala e da respiração, que sai pela nossa boca, o ar úmido, e a gente sabe disso, que basta a gente soprar um vidro que ele fica embaçado, essa umidade na máscara, principalmente de pano, vai fazendo ela perder a sua eficácia. E como muitas vezes o pano, ele fica com essa umidade e ele não seca, o vírus pode se contaminar ali, esse material, e entrar com mais facilidade. Outra coisa, ainda falando de máscara, é a importância do material no qual ele é feito. Um dia desses eu atendi uma paciente que ela estava com uma máscara muito bonita, feita de crochê. E eu disse assim para ela: a sua máscara é bonita, mas para prevenir o coronavírus, ela não serve para nada. Imaginem que o coronavírus, ele é muito pequeno, que para ele passar por um buraco onde passa uma agulha, uma linha, ele passa muito folgado. Então, máscaras que têm materiais como feitas de lã, crochê, ou que têm bordados, costuras, ela não serve para proteger do coronavírus, pois o vírus pode passar facilmente. Se a pessoa usar uma máscara de pano, feita artesanalmente, como nós dizemos, que ela seja com 2 panos, preferencialmente mais grossos, né, para poder auxiliar na prevenção. Se a pessoa usa máscaras descartáveis, que são utilizadas na área médica, elas também devem ser trocadas a cada 4 horas, pois também elas perdem o efeito com o passar do tempo. Não é indicado utilizar a mesma máscara descartável por mais desse tempo. Uma outra situação, ainda falando de máscaras, é que muitas pessoas levam à mão a máscara. É muito ruim usar máscara, nós não fomos acostumados a isso, porém agora incorporou-se à nossa rotina. Eu comparo a máscara ao uso do cinto de segurança. Há uns anos atrás, quando eu fui fazer minha carteira de motorista, é que surgiu a lei que era obrigatório o uso do cinto de segurança. Hoje, é automático nós entrarmos no automóvel e colocar o cinto de segurança. Ninguém dirige sem cinto de segurança mais hoje. Porém, há 20 e tantos anos atrás, não era essa lei, e a partir da lei todo mundo incorporou. A questão da máscara também é assim. No início parece desconfortável, aí nós nos acostumamos e notamos o quanto ela é importante. Porém, se usarmos errado, não vai ter a proteção que precisamos. Quanto à máscara, ela é extremamente importante que ela seja bem armazenada, preferencialmente num estojo plástico, e não ficar exposta ao ar livre. No momento que formos usá-la, que a gente pegue ela pela alça e jamais pelo pano que vai encostar no nosso rosto. E que ao abrirmos ela, coloquemos no nosso rosto
cobrindo todo o nariz e a boca, e com os fios arrumando em nossa orelha. E que se tivermos que fazer qualquer ajuste, que seja nas bordas ou pelos fios. Jamais utilizemos as nossas mãos para tocar a frente da máscara, seja ela de pano ou a descartável. E se tivermos que mexer em nossa máscara, que antes utilizemos o álcool gel novamente, com toda a prática de higienização de mãos, para daí sim eu poder ajustar na minha máscara. Pois, se eu estiver com a mão contaminada com o vírus e levar no meu rosto, eu estarei levando o vírus ali para a porta de entrada e a máscara poderá ser um empecilho a esse cuidado. Para retirar a máscara também, eu não devo pôr a mão no rosto, aqui onde ela cobre, mas sim pela alça, e aí depois eu dobro ela e guardo para ser lavada e utilizo uma outra. Guardar a máscara no bolso, guardar a máscara dentro de bolsas, pastas, ela não estará bem armazenada. Ela poderá estar em contato com o vírus e você levá-lo, este vírus até você, o que vai atrapalhar o seu sistema imunológico e, em vez de ele proteger, você se contaminar. Então, um cuidado muito grande no manuseio das máscaras também. Uma outra situação que nós falamos para prevenir o coronavírus é evitar os locais muito fechados ou mal ventilados. Por isso, tantas restrições que são sugeridas de nós evitarmos ir aos cinemas, festas com aglomerações, e principalmente se isso for em local fechado. Por quê? Devido à falta de ventilação, o vírus acaba ficando mais tempo nesse ambiente, podendo contaminar um maior número de pessoas. Cada pessoa que está nesse ambiente com o vírus, ela não estando protegida de máscara para proteger as outras pessoas e respirando ou tossindo e espirrando pelo local, poderá transmitir para várias pessoas o vírus Covid e assim essa doença se perpetuar. A transmissão do vírus do coronavírus, ela já se dá 2 dias antes dos primeiros sintomas, podendo persistir até o 10º dia do início dos sintomas. Ou seja, não obrigatoriamente a pessoa tem que estar com os sintomas para já estar eliminando o vírus pela boca. 2 dias antes do primeiro sintoma, ela já pode estar transmitindo isso aí. Quanto aos sintomas da doença, todos falam sobre febre e tosse, mas febre e tosse não acometem todos os indivíduos. Existem muitas pessoas que não terão febre nem tosse e estarão com o coronavírus e transmitindo ele. Existem outros sintomas característicos que podem afetar o indivíduo. E essas pessoas, elas podem apresentar apenas 1 ou 2 sintomas, como, por exemplo, além da febre e da tosse, ter dor de garganta, diarreia, dor abdominal, perda do cheiro das coisas e do gosto da comida, além de cansaço e prostração. Os sintomas, no momento que a pessoa apresenta os seus primeiros sintomas, ela já deve procurar um atendimento médico. Aquela história que uma vez se falava, ao ter sintomas, fique em casa, hoje já se contraindica essa fala. Não, se você tem qualquer sintoma, procure o seu médico, procure a unidade básica de saúde, um atendimento especializado em Covid. Vá procurar atendimento, vá receber uma avaliação para ter a conduta adequada. A realização de testes
muitas pessoas acreditam que, ao ter sintomas, vão fazer o teste. Primeiramente, ao falar sobre testes, nós temos que lembrar que o teste nasal que se coleta pelo nariz, que é o mais feito e realizado desde farmácias como laboratórios, ele só vai detectar que a pessoa está com o Covid, na maioria das vezes, a partir de 72 horas, ou seja, 3 dias do início dos sintomas. Então, você ter febre e ir correndo a um laboratório para fazer o teste, você terá uma grande probabilidade desse teste vir negativo, e não é por isso que você não esteja com o Covid. A gente diz que é um teste falso negativo, porque não deu tempo ainda do Covid estar no seu nariz com material que será lido pelo teste para que ele possa ler e dizer que você é portador do vírus. Então, testes nasais só devem ser feitos preferencialmente após uma orientação médica e a partir do 3º dia de sintomas. Neste período antes, se sugere que você já tenha feito uma avaliação com um profissional de saúde que atenda Covid. O teste de sangue, que mede anticorpos, que tanto se fala IgM e IgG, ele serve para dosar anticorpos que só vão aparecer a partir do 7º ou 8º dia da doença. Ou seja, fazer exame de sangue para dosar anticorpos do coronavírus logo nos primeiros dias de sintoma também não serve para nada. É muito importante essas informações para que não corramos o risco de ter um dado negativo que faça a pessoa pensar que não está com o coronavírus e que ela contamine outras pessoas, ou o pior de tudo, que ela não cuide adequadamente sua saúde e evolua para um quadro mais grave do coronavírus. Nós sabemos que o Covid, ele é diferente da gripe habitual, que agora chega o seu período sazonal do inverno e que teremos os vírus da gripe, influenza e outros vírus também. Enquanto os vírus da gripe, principalmente influenza, o H1N1, responsável pela gripe suína, a pessoa ela fica muito doente logo nos primeiros sintomas, no 1º, 2º dia, a doença pelo Covid, ela é diferente. Nos primeiros dias, na maioria das vezes, o paciente vai ter um quadro de febre, de tosse seca, de dor pelo corpo, mas não é um quadro grave, um quadro que leve a pessoa a um risco de morte. O vírus do Covid, na maioria das vezes, ele fará uma doença mais grave a partir do 7º dia de doença, quando uma resposta de inflamação que ocorre dentro dos pulmões poderá gerar o que a gente chama de baixa oxigenação e insuficiência respiratória, onde o paciente, por uma baixa da oxigenação sanguínea, devido ao comprometimento dos pulmões, poderá ter necessidade de uma internação e, eventualmente, dependendo de sua gravidade, de uma necessidade de uma unidade de terapia intensiva ou até de aparelhos de ventilação mecânica. Muitos pacientes, eles associam que a internação hospitalar equivale a UTI, morte ou intubação em aparelhos de ventilação mecânica. Isso é uma mentira, é uma fake news, como se fala. O fato do paciente ter que internar é porque a situação de saúde dele perante a resposta que o corpo teve ao Covid não foi satisfatória para já recuperar sua saúde e que esteja gerando um comprometimento de ameaça à sua saúde.
mas a grande maioria dos pacientes que internam, eles internam nos hospitais para receberem medicamentos para combater essa inflamação, oxigênio pelo nariz, sem necessidade de UTIs ou aparelhos de ventilação mecânica, que é o que se fala de intubação. Os pacientes ficam dias internados, às vezes 5, 7, 10 dias, se recuperando, fazendo medicamentos, fisioterapias e melhorando, e depois seguem o tratamento em casa. Falando em internação, eu tenho que aproveitar esse espaço para parabenizar todas as equipes que atuam num paciente com coronavírus. A grande importância do caráter multi e principalmente interdisciplinar no cuidado e atenção a um paciente. Eu tenho a experiência do Hospital São Vicente, ao qual eu trabalho, mas eu sei da dedicação de todas as redes hospitalares, o quanto cada profissional tem o seu papel de extrema importância naquele cuidado, naquele paciente que já chega assustado, que já chega muitas vezes com vários pensamentos numa internação e o qual ele precisa ser acolhido, tanto ele quanto todas as pessoas que estão no seu cuidado, sejam familiares que estejam presentes ou que estejam à distância, torcendo, rezando, orando por ele, assim como os cuidadores que estarão cuidando desse indivíduo no hospital. Apesar de que o médico tenha o seu papel, nós não podemos deixar de parabenizar as demais equipes que são fundamentais no cuidado deste paciente. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é frente à importância das vacinas. É muito bom saber que temos agora a disponibilidade de imunizar as pessoas contra o coronavírus. As vacinas que temos no nosso país são vacinas boas, aprovadas por órgãos que fazem essa regulamentação e que devemos sim ser vacinados. Falar mal da vacina é falar mal de algo que a gente quer para nossa proteção. Fazer a vacina é uma proteção não somente para mim, mas também para meus entes queridos. Pois, assim como eu não quero ter o coronavírus, eu não desejo passar para outras pessoas. Nós temos 3 vacinas sendo aplicadas, a Coronavac, que ela protege em torno de 50%, a vacina de Oxford, também chamada de AstraZeneca, que protege em torno de 70%, e agora a da Pfizer, que tem uma proteção maior de 90 e poucos %. Nós devemos fazer a vacina que é disponível para nós, lembrando que são sempre 2 doses, e que o fato de fazer uma vacina, você não pode fazer a segunda dose com outra vacina que não seja aquela que você fez. Se você fez a vacina Coronavac, a segunda dose tem que ser Coronavac, assim como da Oxford ou da Pfizer. As secretarias de saúde, organizadas e orientadas a partir do Ministério da Saúde, também pelo número de vacinas que tem, que é disponibilizado, organizam um período que cada pessoa terá que fazer a segunda dose. E eu sempre reforço, façam as 2 doses. Uma dose auxilia na imunidade, porém, é a partir da segunda dose que você terá uma imunidade mais efetiva. E aí se pergunta, mas ela protege só 50%, 70%. Assim como todas as outras vacinas, como, por exemplo, a da gripe, ela também, a da gripe, não protege 100%. Ela pode chegar até 80%, 90%. Tem vacinas, outras contra o herpes zoster, que também é 70%. E não é por isto
que nós não devamos fazer esta vacina. Se ela nos protege 50%, é uma ótima proteção. Isso faz com que não possamos ficar sem o uso da máscara, sem o uso do álcool gel, sem os cuidados, mas ela está nos protegendo. A questão também, quanto vacina, é frente ao intervalo entre as vacinas do Covid e a da gripe, que irá agora coincidir o calendário de vacinação. As vacinas contra o coronavírus e a da gripe devem ter um intervalo de 15 dias entre uma e outra. Ou seja, organize-se bem frente à sua vacinação para que não deixe de fazer alguma em função de tempo. Não se deve fazer as duas vacinas juntas, e isto é uma decisão da Organização Mundial de Saúde, aprovada pelo Ministério da Saúde, pelo fato de que, se o paciente puder ter alguma reação a uma vacina, saiba-se de qual vacina que é, e também para que o seu sistema imunológico, ao ter contato com essa vacina, tenha tempo para já realizar um mecanismo de defesa até a próxima imunidade e a próxima imunização. A vacina do Covid não gera defesa imediata. Ela leva em torno de 3 semanas para o nosso organismo produzir os anticorpos que a gente chama necessários para combater o vírus. Então, de nada adianta você fazer a vacina e acreditar que no dia seguinte já estará imune ao Covid. Não. Você terá que esperar pelo menos 3 semanas para ter uma resposta à vacina. Ainda falando sobre vacina, é importante frisar que pessoas que já tiveram a doença do coronavírus, elas têm indicação de fazer a vacina. Por quê? O fato de você ter tido Covid não significa que você já está totalmente protegido e que não corra risco de adquirir novamente o coronavírus. Por quê? As defesas que temos no nosso organismo frente à doença do coronavírus podem não durar por um longo tempo. E aí a vacina vai fazer este reforço e criar mais os anticorpos contra o vírus. E hoje, nós já falamos em vários tipos de coronavírus. Não existe um tipo só. Existem as chamadas cepas, que a gente fala que é um tipo diferente de coronavírus. E o nosso organismo vai ter anticorpos para determinados vírus. Vírus e anticorpo é como se fosse uma chave e uma fechadura. Para cada fechadura, tem uma chave específica. Se essa chave é diferente, não vai entrar naquela fechadura. Terminando sobre vacinas, importante lembrar que não existem atualmente vacinas que possam ser condenadas frente ao seu uso. Existem efeitos colaterais que elas podem gerar, mas são eventos raros, o que não contraindica a sua aplicação. Fala-se muito hoje em tromboses pela vacina de Oxford ou AstraZeneca, o que gerou muito medo na população. Este é um risco que existe, porém, é muito baixo. O benefício da vacinação é muito maior que este risco. O que apenas se sugere, e isso é para qualquer vacina, independente de ser do coronavírus ou de outra, é que a pessoa, ao receber um imunizante, uma vacina, ela cuide e observe o seu corpo e que, se apresentar qualquer efeito colateral ou alguma outra manifestação, principalmente no decorrer de 15 a 30 dias a realização da vacina, que procure uma orientação médica ou que procure a unidade
onde foi feita a vacina, para essa situação ser reportada e você ser analisado, avaliado e medicado. Quanto às fake news que tanto se fala hoje, nós somos bombardeados em nossos WhatsApp, em redes sociais, por informações que recebemos que não sabemos a fonte. A pessoa pode ser o meu melhor amigo, mas eu não sei de onde ele recebeu essa informação. E nós estamos perpetuando estes dados, muitas vezes errôneos. Eu sempre considero que cada informação que eu recebo no meu celular, até se prove o contrário, é fake news. E eu sempre sugiro para todo mundo, não repasse informações sem ter total certeza que aquilo é real. Hoje, qualquer pessoa pode fazer pelo seu computador um post com a foto de alguém afirmando que esta pessoa falou isto, fazer imagens, textos com situações manipuladas ou que possam ser mal interpretadas. Eu posso pegar um trecho de um vídeo, de uma fala de alguém, e passar apenas um trecho que possa ser mal interpretado. Então, diante da questão do Covid, eu sugiro sempre para todo mundo, procurem informações de organizações de saúde, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, das empresas que fazem as vacinas, como a Fiocruz, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, organizações e sites que falem com mais competência e confiança nas informações prestadas. Evitem transmitir mensagens recebidas, pois elas provavelmente possam estar com informações equivocadas ou deturpadas. E, por fim, sobre automedicação. Também é algo que me foi proposto falar. Nós, da área da saúde, sempre condenamos automedicação. Ninguém deve se automedicar, que é tomar remédio por conta própria, sem ter uma receita. No coronavírus, ainda mais por ser uma doença de várias manifestações, onde cada pessoa pode ter uma manifestação diferente, e que as medicações prescritas devem ser individualizadas, nós jamais devemos ir na farmácia e comprar um remédio sem saber para que é e o que eu estou tomando, e se isso realmente vai me trazer benefício, ou se só vai mascarar um sintoma, podendo transformar-se num quadro grave. Na presença de sintomas, consulte um profissional de saúde, procure uma unidade de saúde, consulte seu médico. Eles é que vão saber quando você fará exames, quais serão os tratamentos que você deve fazer e, principalmente, o acompanhamento. Um paciente que é diagnosticado com síndrome do coronavírus, ele não deve ter apenas um atendimento com o profissional. Ele deve ter um acompanhamento também no decorrer da doença. Porque, como muitos pacientes podem piorar ao longo da doença, com baixa de oxigenação, ele deve ser acompanhado para que, se detectado isso precocemente, já possa ter uma intervenção adequada, uma conduta e um manejo que salve uma vida, ou que, pelo menos, minimize os riscos de um tamanho sofrimento que esse indivíduo possa vir a ter. Hoje, nós sabemos muitas coisas já sobre o coronavírus. Nós já conhecemos, comparado ao que sabíamos há um ano atrás, formas melhores de cuidar e de
diagnosticar precocemente esta piora, que é a fase 2, a fase inflamatória, para já atuar adequadamente para este paciente sobreviver. Mas para isso, o indivíduo precisa estar sendo monitorado, acompanhado. E uma dica que eu digo para todo mundo, caso venham a adoecer do Covid: ao sentirem-se mal, principalmente se tiverem falta de ar, cansaço, febre, procurem imediatamente um atendimento médico. Não esperem, não se automediquem, não fiquem em casa, procurem atendimento. Nós temos unidades de saúde, hospitais, plantões que atendem 24 horas por dia. Procurem atendimento, não esperem. Pois no atendimento do Covid, se o paciente está com risco, os minutos perdidos podem comprometer uma vida. O coronavírus, ele não é um vírus que vai matar a maioria das pessoas que estão contaminadas. Pelo contrário, de cada 6 pessoas que vão ficar contaminadas pelo coronavírus, somente uma vai fazer uma fase mais delicada. E muitos irão sobreviver, mesmo tendo necessidade de uma internação ou de um cuidado mais próximo. Como o vírus pode ser assintomático também, ou muitas pessoas terem o vírus e não manifestarem sintomas e o corpo criar as defesas, poderá acontecer que esses números que a gente vê tanto nas televisões possam estar subestimados, os números de infectados. Se nós formos olhar, o número de recuperados é muito grande. Não há a proporção de mortes comparados ao número de curados é pequena. Porém, nós não podemos correr o risco de sermos contaminados pelo vírus. Vamos nos proteger, vamos ser vacinados, vamos usar máscara, cuidar da nossa higienização, pois, apesar do vírus não ter uma grande letalidade, a alta contaminação e transmissão fará, sim, com que muitas pessoas possam vir a morrer. E hoje, não existe mais grupo de risco para ter doença mais grave. Nós estamos vendo jovens morrendo, idosos, pessoas que têm problemas de saúde e outras pessoas que não têm. Aquela fala do ano passado em que as pessoas diziam: idosos com comorbidades, hoje já não é mais assim. Nós estamos vendo homens jovens, mulheres jovens que não têm problemas de saúde, que previamente eram atletas, que não tomavam nenhum remédio de uso contínuo, adoecendo e podendo ficar graves também, e até alguns indo a óbito. Então, vamos nos cuidar. Infelizmente, nós ainda teremos um longo tempo de vírus, mas eu sempre digo que com persistência, nós vamos vencê-lo sim. Uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês e pelo convite. Eu agora fico à disposição de perguntas dos colegas e também do público que possa estar me assistindo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel. Muito obrigado por essa apresentação, muito didática, bastante detalhada na medida do possível, né? Já temos algumas perguntas, mas antes de tudo, queria passar a palavra para o doutor Oromar, ou mesmo doutor Paulo, caso queiram fazer alguma observação. Daniel, eu faço pediatria, né? E tenho uma dúvida. Eu estou vendo os meus pacientes não aproveitar
a escola. Aqueles pacientes que estão online, se eles são de escola privada, eles têm uma certa condição de frequentar bem. Mas aquelas pacientes que são de escolas públicas, eles estão à margem do conhecimento. E eu acredito que isso vai ser uma perda irreparável para eles. Além disso, mesmo as crianças de escolas públicas que estejam nas primeiras séries, né, elas não conseguem online uma boa recuperação. Então eu te pergunto, é seguro mandar nossas crianças para a escola? Doutor Oromar, eu concordo com sua fala. Eu acredito que a escola é fundamental para a educação de nossas crianças. As escolas, elas já estão se mobilizadas para atender as crianças com suas medidas preventivas e de poder barrar a disseminação do vírus, tá? Acredito que, tendo os cuidados preconizados, nós podemos sim ter nossas crianças na escola com segurança. O que eu acho de extrema importância, e eu tenho 3 filhos pequenos, sendo que 2 vão à escola, é de grande responsabilidade dos pais que, se eles estiverem doentes ou suas crianças doentes, não mandar a criança doente para a escola, ou se você, pai e mãe, estiver com Covid, deixar a criança sob quarentena em casa para ela não poder estar transmitindo para outras. Né? Eu acredito que é imprudente um pai ou uma mãe mandarem um filho com febre nesse período de pandemia para a escola, onde ele poderá ser um transmissor. Mas as escolas devem estar abertas para poder dar educação a seus filhos. Elas devem estar organizadas com medidas preventivas de higienização, de ventilação das salas de aula, de acessibilidade à higienização dos alunos, exigir a presença do uso de medidas preventivas. A gente sabe que máscara, abaixo, crianças menores de 5 anos, pode ser difícil delas usarem máscara. Até por causa do manuseio, deles se autocontaminarem, inocularem germes. Mas as escolas, estando bem organizadas, elas podem sim estar abertas para receber essas crianças, pois educação é fundamental. Essa é uma opinião pessoal minha e já embasado em sites de organizações vinculadas ao Covid, eles já falam na importância da escola para as nossas crianças. Onde, se elas estiverem bem organizadas, elas podem receber com mais segurança suas crianças. Obrigado, doutora. Eu vou começar já a ler as perguntas que nós já recebemos, né? Aproveitando para lembrar a todos que temos o Facebook e também o YouTube abertos para essas perguntas, tá, pessoal? Só deixar que nós já vamos começar a repassar para o doutor. Começar, doutor, com uma pergunta aqui da Ângela. Ângela Zene. Boa noite, parabéns pela jornada. Uma pergunta. Fiz a primeira dose da vacina contra a Covid. Quanto tempo devo esperar para fazer a próxima dose? Sendo que estive internado com o uso do oxigênio corticoide. Acredito que seja isso que ela quis dizer, né, doutor? Essa é uma excelente pergunta, Ângela. O que está sendo orientado, tá, é que, assim, ó, se você teve o coronavírus, que aguarde em torno de 30 a 40 dias para fazer a dose da vacina, seja ela a primeira ou a segunda dose. Se você fez a primeira e nesse intervalo fosse o seu período de fazer a segunda,
pegue um receituário, um atestado médico para que a sua dose seja postergada. Outra coisa, aproveitando, é que, falando em vacina, se você está doente de coronavírus ou com sintomas de Covid, não faça a vacina. Ela não vai lhe ajudar para combater o Covid na hora da doença. Ótimo, obrigado, doutor. Estamos recebendo bastante perguntas. Vou passar a próxima aqui, vou projetar, tá bom? Pergunta da Juraci Spiller. Gostaria de saber se é seguro abrir visitação nas instituições de longa permanência para idosos. Olha, dona Juraci, essa é uma pergunta muito delicada, porque assim, ó, os idosos, eles são um grupo de risco muito delicado para o Covid. Nas instituições de longa permanência, na maioria das vezes, nós temos idosos acamados, idosos com doenças crônicas, que já têm o seu sistema de defesa fragilizado. As visitações para esses idosos, elas devem ser muito bem cuidadosas, com os cuidados de higienização e de proteção a esse idoso, mas principalmente da pessoa que vai visitá-lo. Existia uma vez uma fake news que se dizia o seguinte: faça o teste do nariz antes de visitar alguém. Se vocês viram aqui a minha fala, o teste do nariz só aparece positivo a partir do 3º dia de sintomas. Ou seja, naquelas primeiras 3 dias você já está doente, podendo transmitir e o teste dar negativo. E outra coisa, 2 dias antes de manifestar a primeira febre, você já pode estar transmitido. Então, cuidado muito grande se você for fazer a visita a algum idoso. Sabendo que idoso é um grupo de risco de maior fragilidade, nós hoje temos um grande cuidado. E as instituições de longa permanência também são locais de aglomeração de idosos. Eles estão em torno de 10, 15, 20 moradores, muitas vezes numa sala, vendo televisão. E aí, se cada um deles recebe 2, 3 visitas e um deles é contaminado, a chance de ter uma contaminação em massa é muito grande. Até porque eles também falam muito próximo entre si. Não tem como você manter um distanciamento social adequado numa instituição de longa permanência, onde nem todos terão um quarto privativo, eles terão uma sala coletiva, unidades de leitos e banheiros coletivos. Então, tem que ser muita cautela, desculpe, a visita à instituição, dependendo muito bem dessa questão de como a instituição se organizará frente à proteção dos idosos. Obrigado, doutor. Mais uma pergunta aqui. Só localizar. Um momentinho. O pessoal está participando bastante, muito bom. Acho que vamos ficar até meia-noite, mais ou menos. O pessoal não vai dormir muito cedo mesmo, né? Então, vamos lá. Deixa eu procurar aqui. Aqui temos a pergunta do Moacir. Deixa eu localizar aqui. Moacir, então, pergunta, doutor. Muito esclarecedoras colocações, parabéns. Uma pergunta. Sabemos que novas cepas do Covid estão aparecendo. As vacinas atuais, será que conseguirão proteger as pessoas frente ao aparecimento dessas mutações do vírus? Moacir, essa é uma pergunta um tanto difícil de eu poder te responder se elas vão conseguir proteger frente a essas mutações. Por quê? Conforme o vírus mutar, os anticorpos que nós iremos produzir poderão não ser suficientes. A vacina da gripe, por que nós fizemos vacina da gripe todos os anos? Porque, além da nossa imunidade talvez não ser tão duradoura, o vírus da gripe, ele pode ter mutações.
E aí a vacina ter que ser cada vez feita frente a esses vírus possíveis para a gente ter defesa. Na epidemia de 2009 do H1N1, que foi a falada da gripe suína, foi uma epidemia muito grave. E aquelas vacinas que a gente teve que fazer foi baseado naqueles vírus. Os vírus da influenza e do H1N1 foram, de certas formas, se modificando e ficando menos agressivos, comparado àquele de 2009. O do Covid poderá acontecer isso, ele mutar para formas menos agressivas ou mais. As vacinas terão que estar sempre sendo estudadas para essas novas cepas também. Não tem como eu poder lhe dizer com certeza se elas farão uma proteção frente a estas cepas também. Esperamos que sim. Okay. Eu quero aproveitar aqui e agradecer. Eu vi algumas manifestações de pacientes, familiares de pacientes, residentes da faculdade, ali da residência, alunos que estão assistindo a minha fala aqui. Que bom, doutor. Toda a comunidade reunida, né? Aqui essa próxima pergunta, doutor, do Ângelo. Boa noite, doutor. Na sua opinião, a gestante pode ou deve fazer a vacina para o Covid? Ângelo, você sabe que essa pergunta que você fez é uma pergunta que hoje eu fui estudar em mais de uma referência, pois a questão de vacinação em gestante é um assunto muito delicado frente ao fato do sistema imunológico de gestante. E o que está sendo preconizado? Primeiro, que a gestante pode fazer a vacina, também as mulheres que tiveram nenê, porém, elas devem ter uma orientação individualizada pelo seu médico obstetra frente à vacinação para o Covid. A gente sabe que gestante, que nem para o vírus da gripe, do H1N1, é fundamental ela ter a imunização, porque o vírus H1N1, lá na epidemia lá de 2009, eu via muito a gravidade que o vírus H1N1 fazia em gestantes, tá? E você sabe o quanto é importante. Da vacina do Covid também é importante em gestantes, mas as literaturas, por ser vacinas ainda novas e o vírus ainda novo, eles sugerem que o obstetra oriente individualmente cada gestante frente à sua imunização e à indicação da vacina do Covid. Mas, a princípio, a gestante pode fazer a vacina do Covid, sim. Vamos para mais uma pergunta aqui, então. Mas a pergunta é essa do Charles. O Charles pergunta por que estatisticamente ocorrem mais casos graves e mais mortes de Covid entre homens do que entre mulheres, doutor? Isso aí. Charles é nosso residente da geriatria. O que nós estamos vendo agora? Houve uma pesquisa recente do efeito androgênico da questão hormonal do homem a partir da testosterona e que isto poderia ser um fator agravante para um vírus mais agressivo. Então, está se estudando muito esta questão hormonal do homem frente à gravidade do Covid. Se nós olharmos a internação nos hospitais, nós estamos vendo muitos homens jovens e também homens que já está se avaliando que tem o que a gente chama de alopecia androgênica, que é a calvície, com predisposição a alguns casos mais graves do Covid. E que essa questão hormonal teria essa relação também. Assim como um outro fator importante é obesidade. Obesidade, independente da idade, é um fator de risco para doenças mais graves. Seguindo, então, as perguntas, se alguém dos senhores também quiser fazer, por favor, pode me interromper sem problema nenhum. Pergunta que vem da Marley.
Boa noite. Qual o período de transmissão do vírus de pacientes contaminados? O que nós consideramos é o seguinte: quando nós vamos atender um paciente, nós sempre, médicos, perguntamos, mas quando foi o teu primeiro sintoma? Quando que foi que deu a febre ou que começou a tosse ou o cansaço? E a partir daí, se sugere que em 10 dias o paciente possa transmitir para outros indivíduos, podendo ser aumentado para 14 dias se o indivíduo teve principalmente sintomas respiratórios ou se permanece nesse período com tosse ou os quadros respiratórios mais graves do coronavírus. Hoje, foi estipulado um período em torno de 10 dias. Agora, conforme a carga viral que a gente tem, a quantidade de vírus que a gente vai ter na nossa via aérea para ser exposta pelo nariz, pela fala, pela tosse, pelo espirro, tem pessoas que vão transmitir menos tempo ou esse período de 10 a 14 dias. Mas, de uma forma geral, a gente considera 10 dias a partir do primeiro sintoma. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Essa aqui é da Lara, né? Doutor Daniel, queria saber se pessoas com morbidades podem tomar a vacina do Covid-19 e quais os sintomas que podem causarem nessas pessoas com as morbidades. Ok, então, primeiramente o seguinte, a vacina do Covid, ela é indicada para todos os indivíduos, sendo que a população idosa é a que mais tem morbidades, como diabetes, pressão alta, doença do Alzheimer, doença de Parkinson, neoplasias, que são os cânceres, tá? E isto não impede que se faça a vacina do Covid. Os sintomas que uma vacina do Covid pode dar, ele é muito individual de paciente a paciente. Tem pessoas que nós possamos achar que têm muitas comorbidades e que vão ter mais sintomas de efeitos colaterais e eles não fazem. E outras pessoas que, a princípio, não teriam comorbidades que podem fazer. Isso depende muito do seu sistema de defesa de cada um. Mas quais são os sintomas mais comuns? É dor no local da injeção, ali da vacina, e febre por 24 ou no máximo 48 horas, um aumento da temperatura. Também tem pessoas que podem ter dores pelo corpo. Esses são os sintomas mais comuns. Agora, tem pessoas que podem ter, se já tem históricos de alergias graves, poder ter alergias maiores à vacina, reações alérgicas espontâneas, ou em eventuais situações muito raras, anafilote, ou um choque anafilático, que a gente chama aí. E aqueles casos raros de situações de trombose que teve. Ok. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Pergunta da Ângela. Qual a leitura do doutor sobre as sequelas do pós-Covid? Ângela, muito boa essa sua pergunta. Nós estamos vendo muitos pacientes tendo sequelas pós-Covid ou a síndrome pós-Covid. O paciente, ele teve o coronavírus, teve esse quadro de inflamação respiratória, esteve internado, esteve em unidades de terapia intensiva, e ele, muitas vezes, após, ele está com uma limitação muito grave, necessitando de uma grande reabilitação. O coronavírus, ele pode ter a sua fase aguda daqueles dias e semanas e ter essas sequelas pós-Covid. E aí nós temos uma gama muito grande. Eu, como médico geriatra, estou vendo muitos casos de alterações cognitivas de memórias, fragilidades, pacientes com dificuldade de caminhar, de ter força nos membros inferiores, porque perderam muito peso e muita massa muscular. Também está tendo alguns casos de pessoas que tiveram eventos do coronavírus de trombose, seja elas de derrames no cérebro, infarto, embolia pulmonar, semanas depois do Covid. Então, o
o paciente, mesmo ele tendo tido aquele quadro de febre, tosse, dor no corpo, que durou 7, 10 dias, semanas a mais e meses a mais, nós estamos vendo alguns casos de doenças que podem ter relação com o Covid. Então, como esse é um vírus ainda de 2, 3 anos, nós já estamos vendo essas sequelas dos pacientes do ano passado, né, que foi quando chegou aqui no Brasil, e estamos vendo persistências de certas sequelas ou algumas doenças transitórias que o paciente fica algumas semanas, meses se recuperando, mas que depois volta à vida normal. Mas a perguntinha da Cecília agora. Minha mãe gosta muito de ler o jornal. Quais cuidados devo ter? Deixo sempre tomar um sol e borrifo álcool. Ok. Cecília, o que acontece assim, ó? O que nós temos que ter o cuidado com a gente chama de fomites, né? Que é o material que foi manuseado, como, por exemplo, uma pessoa que espirra e tosse em cima de um papelão, o papelão pode viver algumas horas ou até mais de um dia o vírus naquela superfície. Porém, o fato desse vírus estar ali exposto ao sol, a outras condições ambientais, podem, né, eliminar esse vírus. Mas qual é o principal cuidado? É que a pessoa, ao manusear esse material, como, por exemplo, o jornal que você falou, ela não leve a mão à boca ou ao nariz, e que após ler esse jornal, ela vá higienizar suas mãos. Às vezes as pessoas têm mania de pôr o dedo na língua, né, para molhar o dedo para folhear. Isto não é indicado. Mas o manuseio do jornal, a princípio, o vírus não iria contaminar pulando ao nariz dela. Mas se ela passar no local onde está o vírus e levar a sua boca ao seu nariz, ela pode ser contaminada daí. Eu acredito que temos já uma boa quantidade de perguntas respondidas. Eu gostaria, acredito, já nos encaminhando para o final do evento. Gostaria também de ouvir o doutor Oromar. Pode ser, doutor? Para a sua despedida e palavras finais, por favor. Paulo, não sei se o Paulo Reicher quer fazer alguma manifestação, Paulo? Eu quero me despedir de todos, agradecer a excelente palestra. Eu acho que o professor Daniel foi perfeito, uma didática, uma clareza nas suas afirmativas que nos deixa a todos da universidade orgulhosos. Parabéns, professor. Quero reafirmar essa parceria entre a universidade e a Unimed Alto Jacuí. Acho que fizemos juntos hoje uma noite de prestação de serviço importante para a comunidade, de divulgação de conhecimento com especialista. Eu acho que isso não tem preço. Esse é um dos papéis da universidade e, pelo visto, também esse compromisso social, ético da Unimed, presidida pelo Dr. Oromar, que esse evento continue com muito sucesso amanhã e nos próximos anos. Meu agradecimento a todos, uma boa noite, fiquem todos bem, por favor. Cristiane, algumas palavras? A palavra é que, como estamos online, não vamos poder jantar juntos, né? E como boa gringa, a gente sempre comemora as coisas, mas, assim, estou muito satisfeita. Como eu disse no início, a escolha não foi acidental, né? O professor Daniel, ele é muito objetivo e soube responder as perguntas, né, que foram selecionadas. Que bom que tiveram muitas interações importantes, significa que atingimos nosso objetivo. Oromar e Paulo, sucesso aí ao longo dessa semana, estaremos juntos. Boa noite, colegas, aqui estão nos assistindo, então, aí, bom descanso. E por último, eu queria agradecer ao Daniel, e ao Paulo e à Cristiane pela organização, e ao Daniel pela clareza da sua palestra. Foi uma palestra objetiva, prática, e que não deixou nenhuma dúvida
sobre os cuidados que nós devemos ter para o Covid. E acredito que acrescentou muito na vida de todos que querem viver sem esse vírus incomodando a sua saúde. Obrigado, Daniel. Ao Paulo, meus parabéns, uma bela condução, Paulo Cameira, tanto na organização como na condução da palestra hoje. Boa noite a todos e muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agradecer ao doutor. Muito obrigado, desculpa interromper o senhor, Paulo. E estou à disposição de vocês. É com grande carinho que eu falo para essa comunidade do Alto Jacuí, que já tive presente em outros eventos, e também a toda a comunidade, pacientes, familiares, estudantes e pessoal da Faculdade de Medicina que está assistindo a mim. Muito obrigado. E vamos vencer juntos essa pandemia para podermos estar próximos, todos novamente, ali no nosso tão querido Alto Jacuí, numa próxima jornada. Doutor Daniel, muito obrigado pela sua apresentação. Também agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa noite. Doutor Oromar, doutor Paulo, Cris, bom revê-los todos, mesmo que à distância, né? Esperamos que num futuro próximo seja mais seguro, mais tranquilo, ser da forma presencial também, regado a uma boa janta, né, Cris? Como a gente já estava acostumado. Agradecer muito a participação, nos surpreendeu com a quantidade de perguntas aqui durante todo o evento de abertura, tá bom? Muito obrigado, pessoal, muito obrigado à comunidade, tivemos gente de toda a região e até todo o estado aqui acompanhando. Para finalizar, eu quero só agradecer em nome da organização, em nome da Unimed Alto Jacuí e da Faculdade de Medicina da UPF, agradecer pela pessoal que nos ajudou na divulgação anterior, a cada um que ajudou a compartilhar também essa importante live de hoje, de abertura. Lembrando que amanhã, né, inicia a programação científica para os médicos e também para a enfermagem da região. É uma programação fechada, né, mediante convite. Para quem ainda não fez a sua inscrição, ainda está disponível. Acredito que entre em contato conosco por telefone, 3324-1462, ou e-mail marketing@unimediaj.com.br. Ainda temos vagas disponíveis. No mais, pessoal, uma boa noite a todos. Nos vemos na próxima e obrigado mais uma vez a todos os presentes. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.